E aí, sabe o que de fato leva alguém a começar uma jornada de recuperação? Será que é só uma questão de força de vontade, assim, do nada? Pois é, hoje a gente vai explorar uma ideia muito interessante. A de que a mudança, na verdade, é acionada por catalisadores bem específicos, quase como gatilhos que dá pra gente entender e, quem sabe, até prever. A pergunta que guia a nossa conversa hoje é bem forte, viu? Porque se existirem mesmo elementos que aceleram o começo da abstinência, entender quais são eles pode mudar completamente o jeito que a gente encara a recuperação. E é exatamente isso que a gente vai investigar agora. E com base nos estudos do Pericles Emmerman, a resposta é um sonoro sim. O começo de uma jornada de recuperação raramente acontece por acaso. Na verdade, é o resultado de gatilhos muito específicos que a gente pode sim identificar e compreender. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro. A gente começa com um gatilho inicial para a mudança, depois mergulho de cabeça nos catalisadores, separando eles entre o que acontece por dentro e as pressões que vêm de fora. E no final, a gente vai descobrir o verdadeiro segredo, a força que aparece quando tudo isso se junta. Então vamos lá, para o ponto de partida. O que exatamente dispara todo o processo de mudança? O autor, Pericles Zimmermann, dá um nome para esses gatilhos. Ele os chama de elementos catalisadores da abstinência. E é aqui que a nossa análise começa para valer. A definição é bem direta. São fatores que funcionam como verdadeiros aceleradores. Pensa neles como aquela faísca que acende o fogo da mudança, sabe? Eles fazem o processo começar bem antes do que aconteceria ou então com uma força muito maior. A fonte que a gente está vendo traz, olha só, 16 desses elementos. É uma lista e tanto que vai desde a desintoxicação física até a adesão a novos valores. A gente não vai conseguir passar por todos hoje, claro, mas vamos focar em alguns exemplos-chave, divididos em duas grandes categorias. Nossa primeira parada é no mundo interior. Vamos explorar aqueles pontos de virada que acontecem dentro da mente, nas emoções, aquelas mudanças que nascem de dentro para fora. E o primeiro conceito que a gente vai ver é talvez um dos mais fortes e, olha, até meio contraintuitivo, a chamada anedonia positiva. Esse aqui é um ponto de virada fundamental. A anedonia positiva é aquele momento em que a balança vira de vez. A dor, o sofrimento que o uso causa, se torna tão grande, mas tão grande, que fica insuportavelmente maior do que qualquer prazer que a substância um dia já trouxe. É o ponto em que a suposta solução se revela como sendo o verdadeiro e maior problema. Outro catalisador interno bem poderoso é a abstêmio bulha preambular. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia por trás é bem simples. É a vontade genuína, fundamental de querer parar. Esse desejo puro e simples de querer mudar já funciona como um baita motor para a transformação. Beleza, a gente já viu o que rola por dentro. Mas e quando o empurrão para a mudança vem de fora? Agora vamos dar uma olhada nas pressões externas, naquelas circunstâncias da vida que acabam forçando uma transformação. E é aqui que a gente chega numa expressão que, poxa, quase todo mundo já ouviu falar. O famoso fundo do poço. Mas, na prática, o que isso quer dizer? A fonte que a gente está usando, no entanto, traz uma definição mais técnica, mais precisa para isso: o princípio do limite da suportabilidade das perdas. É o ponto em que o acúmulo de perdas, de dinheiro, de relacionamentos sociais, chega num nível que não dá mais para suportar. É o limite da dor, o ponto em que a pessoa simplesmente não aguenta mais pagar o preço das próprias ações. A perspectiva aqui faz toda a diferença. Quando a pessoa fica se comparando com quem nunca passou por aquele problema, a tal da comparação depreciativa, o resultado é quase sempre frustração e desmotivação. Por outro lado, a comparação evolutiva, aquela que acontece quando se ouve histórias de superação em grupos de ajuda, por exemplo, essa é transformadora. Ela mostra que a mudança é possível e ajuda a focar na própria jornada. Olha que curioso, às vezes, um dos catalisadores mais simples é a própria passagem do tempo. O autor aponta que, com o avanço da idade e da maturidade, a chance de começar e, principalmente, de se manter em abstinência parece aumentar. Claro, isso é uma tendência observada, não é uma regra de ouro para todo mundo, né? Isso nos leva ao clímax da nossa análise, ao ponto talvez mais importante de todos: a força que vem da combinação. Porque, veja bem, um único evento, um único gatilho, quando ele age sozinho, Nas palavras do próprio autor, possui pouca efetividade. E isso ajuda a explicar por que tanta gente chega no fundo do poço e, mesmo assim, não consegue iniciar a mudança. Faltava algo mais. e é aqui que está o pulo do gato.
A verdadeira força nunca está em um gatilho isolado. A mudança real, aquela que dura, acontece quando vários desses catalisadores se combinam, um reforçando o outro. Pensa só, um trauma, mais aquela anedonia positiva que a gente falou, mais uma pressão da família, tudo isso junto aumenta drasticamente a probabilidade de começar e, mais importante, de se manter no processo de abstinência. E por que, no fim das contas, isso tudo importa? Porque entender esses catalisadores ajuda a desmistificar o início da recuperação. Tira um peso, sabe? A gente para de ver a coisa como um único momento de força de vontade e começa a entender como uma convergência de fatores. É a união de pressões internas com as externas, criando aquela janela de oportunidade perfeita para uma mudança profunda e, quem sabe, sustentável. Então, fica a reflexão final. E se a gente parar de ver a mudança como um ato isolado, quase heróico, e passar a enxergá-la como uma convergência de forças? Uma convergência que, quando acontece, torna o que parecia impossível finalmente possível. Obrigado por acompanhar essa análise.